Muito se fala que nós precisamos ser gratos para atrair cada vez mais o bem para a nossa vida. E é verdade, porque nós sabemos que pensamentos e sentimentos positivos, bons, nos colocam numa situação vibracional boa, né? E como tudo é vibração, tudo é energia, o sentimento de gratidão nos coloca numa situação vibracional muito positiva, né? Mas a gente nunca para pensar que às vezes nós podemos ser gratos numa atitude racional apenas, né? Agradecer a alguém da boca para fora, por exemplo, agradecer a Deus da boca para fora, como sendo uma obrigação fazer isso, já que todos falam que devemos, né, precisamos ser assim, porque é politicamente correto ser grato. Mas não se trata disso, isso não adianta. Da mesma forma que a oração repetitiva da boca para fora não tem valor, nós sabemos, não surte menor efeito, porque a oração tem que ter o componente da emoção verdadeira, ela deve ser feita pelo coração. A oração, quando apenas palavras são ditas mecanicamente, não adianta. O mesmo ocorre em relação à gratidão. Não adianta agradecer sem sentir a alegria pelo que recebeu. Não adianta agradecer somente com palavras, sem sentir ternura por aquela pessoa que nos fez um bem, sentir o amor verdadeiro por Deus, por Ele ter nos concedido o que nós pedimos, ou ter nos livrado de uma situação ruim ou difícil. Nunca nós pensamos nisso, mas tanto a gratidão quanto a oração, para surtirem efeito benéfico, para atraírem o bem para a nossa vida, é preciso ir muito além das palavras. Somente através do sentimento e da atitude que tem validade a gratidão. Afinal, a gente sabe que palavras o vento leva, né? Quando as atitudes não são coerentes com as palavras, né? E isso é uma das principais metas que nós devemos buscar na vida, ou seja, buscar ter coerência entre o que nós falamos e entre o que nós fazemos. Ou seja, precisamos cada vez mais diminuir a distância entre as nossas atitudes com aquilo que nós dizemos e nos propomos a fazer. Mas o que atrapalha, o que dificulta essa realização é a pretensão da perfeição, porque a perfeição neste mundo não existe, né? Nós estamos caminhando para uma melhora no mundo, mas ainda não temos a perfeição nem nossa, nem nas pessoas e muito menos no mundo. E isso nós precisamos admitir e vivenciar para que possamos exercer a gratidão de verdade, para que não nos deixemos abater e cair diante dos desafios da vida, esquecendo de reconhecer o bem em nossa vida. E a gratidão realmente é essencial para vivermos bem, para termos sucesso na nossa vida. Mesmo porque os desafios, eles existem justamente para o nosso aperfeiçoamento, né? Já que vencendo as lutas, batalhas da vida, a gente se torna mais forte, melhor, com certeza. Senão não teria sentido passarmos por dificuldades. E durante esse caminho que nós trilhamos, nós precisamos aprender a viver melhor diante dos nossos dilemas, das encrencas da nossa vida. E nós temos também que levar em conta essa mania que a gente tem de sempre dar mais ênfase para os problemas do que para as coisas boas. Isso parece um vício na nossa vida, né? Nós temos esse péssimo hábito de quando nós conseguimos alguma coisa, após isso desvalorizar quase que imediatamente aquilo que nós conseguimos. Nós podemos reparar nisso, é questão de hábito, sim. Então você diz assim, quando eu conseguir alguma coisa ou tal situação, eu serei a pessoa mais feliz do planeta. Daí você reza, você pede, faz de tudo para conseguir, né? E depois que conseguiu, que alcança aquela meta, parece que aquilo não tem mais tanto valor, não é verdade? Ao invés de usarmos dessa conquista como um trampolim para as demais conquistas que nós queremos, ou seja, para a felicidade, para o estado emocional melhor, caímos no ostracismo, no desânimo, na sem-graceza. Esse é um mecanismo que a gente usa muito frequentemente, a maioria das pessoas. É claro que sempre nós temos que buscar novas metas, né? Novos objetivos de vida. Nunca, após alcançar alguma coisa, a gente deve parar, não. Porque o ser humano já nasce com o instinto do dinamismo, que é para não estacionar na evolução, né? Na evolução é contínua.
E precisamos disso para não ficar parados, para estar sempre trabalhando, sempre na ação, porque nós somos seres dinâmicos por natureza. Mas isso não pode ser motivo nem desculpa para a gente desvalorizar aquilo que já alcançou, né? Para nos tornarmos pessoas ingratas para com Deus, para com o próximo, jamais. Então não pode se confundir essa situação. É essencial a gente refletir sobre isso para depois passarmos então a sentir a alegria e a gratidão com todas as nossas conquistas, com tudo que nós recebemos e alcançamos. Isso deve ser um combustível para a gente alcançar novas conquistas, né? Situações melhores e relacionamentos melhores também. Porque a gratidão nos leva a desenvolver relacionamentos melhores, não é? Porque nós temos o hábito de, conforme o relacionamento já vem andando, já vem há algum tempo, você nunca agradecer, nunca reconhecer as coisas, não é? Aquilo parece que se torna obrigação da pessoa fazer as coisas. Para reconhecer o bem na nossa vida, é preciso também acolher as dificuldades, como nós estamos falando. Não porque nós gostamos de sofrer por masoquismo, não é isso, mas compreendendo que Deus permite ainda o sofrimento na nossa vida para nos lapidar, justamente porque ainda não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis, ou seja, destinados a alcançar a perfeição que nós ainda não temos. Mas a perfeição é o nosso destino, de todos nós. E para reconhecer o bem na nossa vida, é preciso entender que para ser grato e feliz não é necessário ter uma vida perfeita, como nós estamos falando, é impossível neste plano de vida. Ter um céu sem tempestade, um caminho sem acidente nenhum, um trabalho sem cansaço, sem fadiga, relacionamentos perfeitos, sem decepções, isso é impossível. E nós precisamos ter isso em mente, ter essa sabedoria. Porque a gratidão é questão de sabedoria. E a sabedoria é um atributo de pessoas que são resilientes, que têm humildade. Percebe? Vamos refletir aqui então sobre algumas dicas para viver com sabedoria e consequentemente com gratidão. Porque sem sabedoria você não se torna uma pessoa grata. É sábio buscar encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança diante do medo, entendendo que as leis naturais, principalmente a lei de causa e efeito, ela nos conduz a isso, a superar o medo. Por quê? Porque você sabe que vai receber conforme os seus atos. É a lei de causa e efeito. Você colhe de acordo com o que você planta. Então é sábio manter uma alma alegre em todos os momentos da vida, sentindo uma alegria vibrante diante dos acontecimentos felizes, mas também uma alegria reflexiva diante dos acontecimentos tristes. Olha a diferença. Você não deixa de ser alegre, só que são alegrias diferentes. É sábio você comemorar o sucesso, mas também é preciso buscar compreender o porquê dos fracassos. Porque é diante do fracasso, da autoanálise, que você vai entender o porquê você fracassou. Então não precisa ficar necessariamente triste, descontente com tudo, mas é preciso se interiorizar para descobrir os porquês, né? É sábio você ficar contente diante do aplauso das pessoas, mas também encontrar o contentamento no anonimato. Não depender do aplauso das pessoas para ficar feliz. Porque nem sempre as pessoas te conhecem profundamente, em profundidade. Sabe você reconhecer que vale a pena viver apesar dos desafios da vida, apesar da incompreensão do outro, dos períodos de crise. É sábio deixar de se sentir vítima diante das circunstâncias, né, diante dos problemas, compreendendo que você é responsável 100% por tudo que te acontece. Isso é importante saber. Não adianta se vitimizar. E passar a ser autor da sua própria história. Fazer da sua vida uma vida feliz. Agradecendo a Deus por conceder a cada manhã nova oportunidade de melhora, de sucesso, de recomeçar, né? Cada manhã é um recomeço. Sabe, a pessoa que sabe ouvir o não, que é segura, mesmo diante de uma crítica, ainda que injusta, porque entende que as coisas são entre ela e Deus e não entre ela e os outros.
Tudo questão de autoconhecimento, como a gente pode perceber. Sábia é a pessoa que consegue ser carinhosa com a família, independente dos problemas da família. Porque sabe que toda família tem problemas, não é? Você não vai deixar de amar, de reconhecer o bem na pessoa, apesar das dificuldades. Então sabe curtir a família, sabe curtir, ter bons momentos com os amigos, mesmo sabendo que eles podem vir a decepcionar, né? A magoar, porque isso é natural do ser humano. Então é preciso ter essa empatia, essa resiliência. Então sabedoria também é deixar viver os momentos alegres da vida, a criança interior, né? A alegria, a simplicidade que mora dentro de você, que é do seu lado infantil, lúdico, entendendo que jamais nós devemos deixar morrer esse lado lúdico, porque sem isso a vida perde a cor, né? O brilho, porque a alegria infantil não é própria somente das crianças da idade infantil, mas do ser simples e alegre que cada um deve manter dentro de si. Sabedoria é ter maturidade para falar, mas saber ouvir também. Porque a gente precisa ouvir as pessoas, não podemos ser egoístas, só querer falar, ser ouvidos e nem dar tempo, nem prestar atenção no que as pessoas estão falando. É sábio também você saber pedir desculpas, né? Me perdoe, ter humildade para isso, para confessar, né, essas coisas, para confessar, eu preciso de você, eu gosto de você, não é? Isso é questão de não ter medo da vulnerabilidade. Então, sabedoria é saber dividir o seu tempo com as demais pessoas, porque as pessoas sábias têm coragem de se doar sim aos outros, sem interesse por detrás, não é? Sem medo de ser vulneráveis, como a gente está falando. Pessoas sábias se importam com a felicidade dos outros, ajudam as pessoas a conquistar a felicidade. Por quê? Porque ser sábio é entender que nós somos interdependentes. Em algum momento da vida, a dificuldade, a dor do outro vai nos afetar. Isso é sabedoria. E, gente, é claro que vez ou outra o descontentamento vem, o desânimo vem para a nossa vida. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte do ser espiritual que nós somos, né? Que nós viemos de outro lugar e para lá nós vamos voltar. Então, estar aqui nessa escola é estar sujeito a momentos de desânimo, de tristeza, mas o que nós temos que ter sempre em mente, o desejo de, quando errar o caminho, buscar sempre a força e a capacidade, a disciplina para começar tudo de novo. Porque viver aqui nesse mundo é uma vida de recomeços. Nós precisamos ter força e perseverança para recomeços. Porque persistindo, nós seremos cada vez mais assim fortes, apaixonados pela vida, com vontade de viver. Nós vamos descobrir que mesmo para a gente ser grato e feliz, não é preciso ter uma vida perfeita, mas aprender a usar da dificuldade, da dor, das lágrimas, para obter força e esperança de recomeçar, né? Aproveitar das perdas para treinar o amor incondicional, fora dos laços consanguíneos. E aproveitar das falhas para desenvolver a serenidade que nós precisamos ter, não é? E usar da dor para aprender a buscar no prazer altruísta, um prazer legítimo, que é próprio das almas mais nobres. E é para isso que nós caminhamos, para sair da materialidade para a angelitude, que nós não vamos alcançar nessa vida, mas estamos caminhando para isso. Finalmente, usar dos obstáculos como janelas da inteligência, para desenvolver, para abrir as janelas da inteligência, para o crescimento moral, pessoal e espiritual. Para isso que nós passamos por obstáculos, né? E uma coisa, gente, jamais desista de ser grato e feliz, jamais desista das pessoas que você ama, jamais desista de si mesmo. Descubra que a vida, apesar de não ser perfeita, ela pode ser maravilhosa. Um espetáculo imperdível, com tudo de bom e com todas as oportunidades que nós temos a cada dia para ser melhores, para ser mais felizes, para fazer os outros felizes, porque é para isso que nós reencarnamos aqui. Não podemos perder esse foco, o foco da nossa vida, o motivo da nossa vida. Então, pessoal, eu encerro aqui essa nossa reflexão de hoje,
dizendo que para ser feliz é preciso ser especial. E isso não é uma fatalidade do destino, não é algo destinado apenas para algumas pessoas, mas para todos nós. É uma conquista de quem sabe já viajar para dentro do seu próprio eu, para quem olha menos para fora e mais para dentro de si. Por isso eu sempre gosto de repetir essa frase do Carl Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Pessoas especiais são aquelas que realmente tornam a vida mais bela, mais feliz. Então seja uma pessoa especial, seja grato a tudo de bom em sua vida, por tudo também que não é tão bom, porque a dificuldade é que vai te fazer aprender, não é? Crescer. Seja grato a todas as pessoas que estão em sua vida e que passaram já pela sua vida. Afinal de contas, a gente sabe que ninguém entra na nossa vida sem alguma razão. Então agradeça as pessoas, sejam elas bênção ou lição. Então, pessoal, se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, curtam aí, compartilhem, deixem suas perguntas, seus comentários para a gente ir interagindo e melhorando a cada dia. Fiquem bem, até a próxima reflexão.